A medicina se baseia na confiança. Os pacientes confiam suas vidas aos médicos e a sociedade confia na ciência para proteger e não explorar. A história mostra momentos em que essa confiança foi quebrada por arrogância, negligência ou engano deliberado. Hoje vamos analisar casos famosos de má conduta médica na história, refletir sobre lições aprendidas e onde ainda há riscos. Poder sem consentimento. Medicina pré-ética moderna. Antes da bioética moderna, a medicina era frequentemente poder sem limites. No século XIX e início do XX, pacientes, principalmente mulheres pobres e minorias, eram submetidos a procedimentos experimentais sem consentimento. Por exemplo, J. Marion Sims, conhecido como pai da ginecologia, fez experimentos cirúrgicos em mulheres negras escravizadas sem anestesia. Na época, isso era justificado como um avanço para a ciência. Hoje, reconhecemos isso como exploração e uma violação da dignidade humana básica. O custo humano costuma ser ignorado. O sofrimento deles permaneceu sem reconhecimento por mais de um século e só nos últimos anos, seus nomes e resiliência foram homenageados publicamente. Guerra, atrocidade e o nascimento do Código de Nuremberg. A Segunda Guerra Mundial expôs os extremos mais sombrios da medicina. Médicos nazistas fizeram experimentos cruéis em campos de concentração, congelando prisioneiros para testar hipotermia, infectando feridas e forçando esterilizações. Após a guerra, os julgamentos de Nuremberg processaram 23 médicos e originaram o Código de Nuremberg de 1947, base da ética moderna em pesquisas. Ele insistia no consentimento voluntário, no direito de desistir e no dever de evitar sofrimento desnecessário. Pela primeira vez, o poder da medicina tinha limites escritos. No julgamento dos médicos em Nuremberg, 23 médicos estavam sendo acusados. 16 considerados culpados e 7 executados. Além dos vereditos, o julgamento deixou um legado. O bem-estar do sujeito deve prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade. Consentimento e privacidade na era da biologia. Mesmo após Nuremberg, as violações continuaram. Henrietta Lacks, uma mulher afro-americana, teve células cancerígenas retiradas em 1951 sem saber. As células dela, linhagem HeLa, viraram uma das principais ferramentas da pesquisa médica, possibilitando vacinas, tratamentos contra o câncer e bilhões em lucros. No entanto, sua família ficou décadas sem notícias. A lição é que até a ciência bem intencionada deve respeitar privacidade, consentimento e propriedade individual. Fracasso regulatório e o desastre da talidomida. No fim dos anos 1950, o medicamento alemão talidomida foi vendido como sedativo seguro e contra enjoo matinal, mas nunca foi testado corretamente em gestantes. No início dos anos 1960, constatou-se que o medicamento causava graves defeitos congênitos. Cerca de 10 mil crianças no mundo nasceram com deformidades nos membros. O escândalo abalou a confiança pública e levou os governos a reforçar a regulamentação de medicamentos, exigindo testes e fiscalização mais rígidos. Os sobreviventes não enfrentaram apenas a deficiência física. Muitos passaram por centenas de cirurgias, tiveram dificuldades para acessar a educação e cresceram lutando por inclusão no mercado de trabalho. A Alemanha fez seu primeiro pedido formal de desculpas apenas em 2012, mais de 50 anos após o início do escândalo. A luta deles ainda influencia as leis de segurança de medicamentos. Engano na saúde pública. O estudo da sífilis de Tuskegee. Entre 1932 e 1972, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da América realizou o estudo da sífilis de Tuskegee, observando o desenvolvimento da sífilis não tratada em homens afro-americanos. Mesmo após a penicilina virar cura nos anos 1940, o tratamento foi negado. A verdade só veio à tona em 1972, quando o denunciante Peter Buxton vazou a história para a imprensa. A indignação pública foi imediata, forçando o fim do estudo.
As famílias das vítimas processaram e receberam um acordo de 10 milhões de dólares em 1974, mas o dano à confiança na medicina foi incalculável. Os homens foram enganados, privados de cuidados adequados e muitos morreram como resultado. O estudo revelou como o racismo e a exploração podiam se disfarçar de pesquisa e continua sendo uma ferida duradoura na história da medicina americana. Explorando os vulneráveis de Willowbrook da Guatemala. Nas décadas de 1950 e 1960, crianças com deficiência intelectual na escola estadual Willowbrook, em Nova York, foram intencionalmente infectadas com hepatite para estudar a doença. Os pais eram frequentemente pressionados a consentir e as condições eram horríveis. Nos anos 1940, pesquisadores dos Estados Unidos da América fizeram experimentos de sífilis na Guatemala, infectando intencionalmente prisioneiros, soldados e pacientes psiquiátricos. Esses casos mostram como os vulneráveis frequentemente pagaram por experimentos antiéticos. Fraude e a economia do prestígio, MMR células-tronco. Nem toda má conduta está relacionada ao consentimento. Algumas envolvem fraude. Em 1998, Andrew Wakefield publicou um artigo agora desacreditado na The Lancet, ligando falsamente a vacina MMR ao autismo. O estudo foi baseado em dados manipulados e interesses financeiros não declarados. O resultado? Hesitação vacinal, queda na imunização e danos à saúde pública. Em 2005, o cientista sul-coreano Wang Woo-suk afirmou ter clonado células-tronco humanas, mas o avanço foi fabricado. Esses casos revelam como a busca por prestígio, dinheiro e fama pode corromper a ciência. Cuidados inseguros e falhas clínicas. Má conduta não se resume apenas à pesquisa, às vezes é sobre negligência na prática clínica. O escândalo do Hospital Real de Bristol, nas décadas de 1980 e 1990, expôs altas mortes em cirurgias cardíacas infantis, causadas por falta de supervisão e arrogância de médicos seniores. O escândalo do Mid Staffordshire National Health Service Trust, nos anos 2000, revelou negligência sistêmica, causando centenas de mortes desnecessárias por falta de pessoal nas enfermarias. Esses eventos mostram que a medicina ética envolve pesquisa e o cuidado diário. Cirurgia experimental sem salvaguardas. Na década de 2010, o cirurgião italiano Paolo Mocchiarini ganhou fama por ser pioneiro em transplantes de traqueia usando células-tronco. Mas investigações revelaram que pacientes foram operados sem testes adequados, levando a várias mortes. Ele falsificou registros e exagerou resultados, mostrando como, mesmo na ciência de ponta, o sensacionalismo pode ofuscar a segurança. Conduta corporativa em larga escala. As corporações também tiveram participação em condutas inadequadas. A crise dos opioides nos Estados Unidos da América revelou como empresas como a Purdue Pharma promoveram fortemente o OxyContin e minimizaram os riscos de dependência. O resultado? Centenas de milhares de mortes por overdose. Em 2019, a Purdue Pharma, fabricante do OxyContin, pediu falência por processos que cobravam mais de 10 bilhões de dólares em indenizações. O custo humano foi devastador. Famílias destruídas, bebês nascidos dependentes de opioides e comunidades inteiras devastadas pelo vício. Escândalos similares envolveram empresas de tabaco ocultando a ligação com o câncer, ou fabricantes de dispositivos médicos promovendo implantes inseguros. Esses casos mostram que a má conduta nem sempre é por médicos desonestos, mas pode ser sistêmica e ligada ao lucro. Padrões de má conduta. Observando esses exemplos, certos padrões surgem. Grupos vulneráveis foram explorados porque não tinham poder. Atalhos foram tomados na corrida por prestígio ou lucro. Sistemas regulatórios falharam até que a tragédia aconteceu. Esses padrões mostram que a má conduta não é aleatória. É previsível quando responsabilidade, transparência e as vozes dos pacientes são ignoradas. Escândalos levam a mudanças? Todo escândalo gerou reformas. Nuremberg nos trouxe a ética em pesquisa.
A talidomida mudou a regulamentação de medicamentos. O caso Tuskegee resultou em leis de consentimento informado e comitês de ética em pesquisa. A fraude de Wakefield fez as revistas científicas reforçarem a revisão por pares. Mas as reformas geralmente só acontecem depois que o dano já foi feito e a memória se apaga, aumentando o risco de repetir os mesmos erros. Onde continuamos em risco. Os riscos ainda existem. O avanço da inteligência artificial na saúde traz dúvidas sobre viés e privacidade. Big Data pode revelar curas, mas também comprometer a confidencialidade dos pacientes. A desigualdade global faz com que experimentos possam ser terceirizados para países com proteções mais fracas. E em tempos de crise, seja uma pandemia ou um conflito, a tentação de cortar caminhos pode ressurgir. Hoje, novas fronteiras trazem novos perigos. A inteligência artificial em diagnósticos já está levantando alertas. Algoritmos treinados com dados tendenciosos podem diagnosticar incorretamente grupos inteiros. Em emergências globais, farmacêuticas podem ser pressionadas a apressar vacinas ou tratamentos, arriscando transparência e confiança pública. Estamos aprendendo? Ao chegarmos à conclusão, uma mensagem é clara. Má conduta médica não é apenas história, é um alerta. De SINS a Tuskegee, da talidomida aos opioides, esses casos nos lembram que progresso sem ética é perigoso. Eles também mostram que a mudança ocorre quando a sociedade exige responsabilidade e reforma. O desafio de hoje é simples: lembrar dessas lições, ouvir os pacientes e priorizar a dignidade humana. Só assim a medicina poderá cumprir seu propósito: curar, não prejudicar. Obrigado por assistir. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais informações valiosas sobre avaliações, revalidação e temas interessantes na área da saúde.